Olá, eu sou a professora Esther, você está aqui no nosso canal A História e Seus Caminhos. Já se inscreveu? Vai lá, inscreva-se, faça seu comentário, dê seu like e divulgue o nosso canal e fique aqui com a gente. Bom, hoje nós vamos falar sobre mercantilismo. E antes de começarmos a falar qualquer coisa sobre mercantilismo, é bom deixar uma coisa bem clara. Mercantilismo não é um sistema econômico tal qual foi o feudalismo, tal qual é o capitalismo. Às vezes, no escape, no engano, alguém pode até comentar: no sistema mercantilista. Tá? E vamos então entender por que não é um sistema? Mas para explicar tudo, antes eu vou voltar um pouquinho na história, porque o mercantilismo, é uma prática que a gente vai ver aparecer aí no período da Idade Moderna. Então eu vou voltar um pouquinho na história, na Baixa Idade Média, ainda no período, medieval. Acontece que na Baixa Idade Média muitas cidades tinham ressurgido, Aí por conta do comércio, todas as mudanças que haviam acontecido, muita coisa tinha mudado. Mas uma coisa não tinha mudado aí nessa fase, da Baixa Idade Média. O poder da igreja ainda era muito forte. E o que acontecia nessas cidades que já tinham desenvolvido um comércio e que até já desenvolviam algumas manufaturas? Mas acontece que a Igreja Católica pregava uma ética do preço justo, Ela dizia que tudo bem fazer o comércio, mas ninguém deveria ter um lucro muito grande. Isso atrapalhava bastante ali o comércio, Porque o objetivo do comércio sempre foi, o lucro. Ela dizia que seria pecado. E nessa situação de ficar entre ter o lucro e pecar, era preciso controlar. Nessas cidades, então, existiam lá as corporações de ofício. O que as corporações faziam, então? Para controlar aí, para que não houvesse esse lucro exagerado, as corporações passavam a controlar toda a produção e o comércio de cada cidade, Então, controlava-se o preço, controlava-se a qualidade dos produtos, controlava a questão da concorrência, Evitar a concorrência de outras cidades, cuidar para que os salários também fossem equiparados, Cuidava disso. As corporações, então, elas interferiam e regulavam a economia de cada cidade e sabiam disso. E quem cuidava dessas corporações, Comerciantes, artesãos já, na forma de mestres, que a gente conhece como burguesia, que surge aí já nas transformações na Baixa Idade Média. Então, essa burguesia aí já cuidava, então, das questões econômicas ali da cidade. E essa burguesia também ajudava quem? As lideranças das cidades, que eram reis. Esses reis, à medida que foram aumentando a sua projeção, adquirindo espaços e territórios, eles vão se apropriando e utilizando-se dessas práticas que já vinham ocorrendo pelas corporações de ofício. Já começamos a entender por que não é um sistema e sim um conjunto de práticas? Então, à medida que iam avançando para uma forma de governo absolutista, porque surge aí então com esses reis, esse domínio de terras, e com o seu poder, os estados nacionais. Esses estados nacionais governados por reis, em geral, absolutistas. E esses reis iam então criando leis, regulamentos, para essas práticas. E assim a gente vai ver aí o surgimento das práticas mercantilistas, o surgimento do mercantilismo.
Será que a gente já respondeu tudo? Por mercantilismo ser ou não sistema? A gente já entendeu aí claramente que não é um sistema e que é um conjunto de práticas, né? O mercantilismo também a gente já começa a entender que já que surge com os estados nacionais que estão nascendo e pela força dos reis que estão controlando tudo, a gente já dá para entender que o mercantilismo tinha então a função de fortalecer economicamente esses estados. Então, as práticas que antes já eram desenvolvidas e utilizadas lá na Baixa Idade Média, agora estão aqui presentes. Algumas com outros nomes, mas com o mesmo sentido do que se fazia lá na Baixa Idade Média. Certo? Vamos ver quais são essas práticas? A primeira delas nós vamos nomear como monopólio. Em geral, até lá na Baixa Idade Média também, essas cidades, as corporações, às vezes em algumas cidades elas escolhiam um produto específico para ser ali cuidado para o comércio daquela cidade. Aqui também, nessa fase dos estados nacionais, era mais prático, às vezes, escolher ali um produto que ia entrar melhor na concorrência com os outros estados que também estavam se organizando, né? Ali, fazendo então a prática do monopólio. A segunda prática que vamos falar é a intervenção do Estado. Se lá na Baixa Idade Média tinha a intervenção e o controle ali das corporações, agora a intervenção do Estado. O Estado, nesse sentido aqui, é o rei, o mando do rei absolutista. O que ele fazia? Controlava ali quem deveria, quem não deveria desenvolver tal prática, quem faria ou não tal comércio, né? Isso é um controle aí, uma proteção. Nesse caminho de intervenção, buscava-se então ter uma balança comercial favorável. Já ouviu falar disso? Vai prestando atenção que eu vou retomar aí. Balança comercial favorável era o seguinte: tem-se então a intenção de vender cada vez mais para obter cada vez mais lucro, comprar menos para não ter tantos gastos, para pagar tantas dívidas, né? Nesse sentido, o que esse Estado, esse rei estava fazendo? Protecionismo, protegendo o seu produto interno. O que as corporações de ofícios fizeram e faziam lá na Baixa Idade Média? Protegiam a economia ou protegia a economia de suas cidades. E aqui o rei protegia a economia do seu estado. E chegamos aí então numa dessas práticas mais famosas, no metalismo ou bulionismo. Muita gente acha, né, que a prática do metalismo era ter o acúmulo de ouro e prata em espécies, né? Às vezes, quando você está falando, a pessoa cria aquele imaginário, né? Que os reis tinham lá, tipo Tio Patinhas, né? Um cofre forte onde ele tinha bastante ouro e prata e ali ele ficava, né? Nadando em ouro. Não, era importante sim ter ouro e prata em espécie. Porém, era muito mais interessante ter esses metais circulando, gerando a economia, né? Então, metalismo e bulionismo, tá, estão relacionados com a utilização de ouro e prata no comércio, no incentivo das negociações de mercado. É importante ter em espécies? Sim, mas não dessa forma que a gente imagina que é necessário ter aquele tantão. Muitas vezes quando você está estudando lá e o professor fala sobre a exploração das colônias, que se buscava ter os metais e que na América Central os espanhóis encontraram muito ouro, aí você fica com aquele imaginário, né? Mãe, por falar em colônia, vamos voltar aí na questão do monopólio? Olha só, monopólio, que era essa prática, essa ideia de jogar e aplicar, às vezes, num produto forte, ele também se fez aí numa prática muito importante para o mercantilismo, que era a exploração das colônias, né? E assim praticava-se aí nessa exploração das colônias o monopólio ou o exclusivismo comercial.
as metrópoles, né, que aproveitavam dessas colônias e ali praticavam o seu comércio, desenvolviam em cima dessa colônia um comércio lucrativo para a metrópole e tirava dessa colônia tudo o que era necessário. Mantinha então aí sua balança comercial favorável, mantinha o seu metalismo, porque explorou-se muito esses metais, né? Fazia ali o seu protecionismo, tudo em relação à metrópole. Deu para perceber aí, gente, que essas práticas elas existem até hoje? Muitas vezes você está assistindo o noticiário e ouve falar sobre a balança comercial, se ela foi favorável ou foi deficitária. Muitas vezes você ouve a expressão do protecionismo alfandegário, protecionismo, né, do comércio interno e nas relações exteriores. Essas práticas, elas atravessaram aí esse período que veio da Baixa Idade Média, nesse momento que inicia a Era Moderna, né, e passa depois a acompanhar a gente até a contemporaneidade. Já estamos esclarecendo aí por que o mercantilismo não foi então um sistema, né? Porque na realidade, quando a gente observa direitinho, foram as práticas desenvolvidas pelos estados, né? Uma prática econômica desenvolvida pelos estados nacionais que surgiam, que ficam num período intermediário entre o que foi o sistema feudal e o que vem a ser o sistema capitalista, que é o que a gente vive até hoje. Mas é interessante observar também como cada estado nacional lá do século XV e do século XVI, como eles utilizaram dessas práticas. A gente geralmente costuma falar para a gente perceber, e isso fica muito claro, dá sentido a muita coisa para a gente entender hoje na atualidade. Pois bem, vamos ver como os espanhóis desenvolveram aí suas práticas mercantilistas? Bom, os espanhóis pesaram bastante na prática do metalismo, bulionismo, metalismo, né? Essa palavra bulionismo eu nunca usei muito, não gosto muito, prefiro o metalismo que fica muito mais fácil de entendermos, né? Mas então, os espanhóis tinham uma nobreza que achava que desenvolver comércio, manufatura, não era uma coisa assim muito da nobreza em si, né? E tendo aí chegado até as colônias, e essas colônias oferecendo aí muitas jazidas de ouro e prata, né? Eles exploraram bastante isso, mas tudo um dia acaba e essas jazidas começaram a esgotar. E foi nesse sentido que os espanhóis começaram a acrescentar em suas moedas, né? Lembra que eu disse do metalismo, o que era ter a moeda para fazer no mercado circular? Cobre. No que ele coloca o cobre, é claro que o valor da moeda vai cair. Quem vai lucrar com isso? Óbvio que é a burguesia comerciante, porque os preços das mercadorias vão se elevar e o valor da moeda vai cair. Foi um desastre para os espanhóis essa questão, né? Não ter investido tanto aí em outras práticas. E no final das contas, a nobreza espanhola, além de ficar empobrecida, viu essa burguesia adquirir aí com o dinheiro que ela estava lucrando a mais, né, as suas propriedades. O mercantilismo inglês é muito interessante, porque a Inglaterra valeu-se de várias dessas práticas e em cada momento que lhe era favorável. Ela começa na produção primeiro manufatureira, fabril e até chegar à indústria, porque em determinado momento ela tinha uma mão de obra excedente, ela tinha produto sobrando, né? E assim ela vai desenvolvendo o que a gente fala que o mercantilismo inglês, ele está baseado mais na indústria, né? E depois no comércio, que industrializando, a Inglaterra vai avançar aí sobre os outros estados nacionais com os seus produtos e suas negociações. E o mercantilismo francês, marcado aí, né, pelo absolutismo mais forte que existiu em todos os estados nacionais, com Luís XIV, né, que é o representante
mais poderoso, mais forte em toda a Europa do absolutismo, Luís XIV dizia que ele próprio era o Estado, né? Então precisava de ter uma economia forte, precisava de ter ali condições. E o que ele fez? Ele delegou ao seu ministro Colbert que ele o fizesse. Colbert, inclusive, é o representante das práticas mercantilistas nesse período da era moderna, né? Ele é o símbolo do mercantilismo em toda a Europa. Ele usou isso de uma forma magistral ali na França. Mas uma coisa que eu acho muito interessante e eu gosto de lembrar muito é que Colbert, ele fez uma coisa, o seguinte, ele tratou da economia, incentivou realmente aí produção artesanal e manufatureira e depois até industrial, né? Incentivou a exportação, embora ele tivesse uma forte concorrência da Inglaterra e da Holanda, né? Mas na França tinha uma característica interessante que era os produtos agrícolas que geravam alimentação para a população. Colbert fazia questão de que eles ficassem mais baixos. Alguns historiadores dizem que era para que os trabalhadores comprassem seus alimentos por um preço mais baixo e não reclamassem tanto dos outros problemas que eles tinham. Mas o fato é que os manufatureiros e a burguesia aproveitou-se muito disso, pois tinha mão de obra barata, que os trabalhadores, né? E tinha os produtos matéria-prima também baratos, né? Isso era muito interessante. E a gente vai fechar aqui com o mercantilismo em Portugal, que é o que está ligado à nossa história no Brasil. Os portugueses, eles utilizaram muito da prática do metalismo, né? E do monopólio em cima de suas colônias, né? Muitos historiadores ou estudiosos dizem que o mercantilismo em si, essas práticas mais acirradas e da forma que foi usado pelos outros estados nacionais, em Portugal foi um tanto quanto tardio, né? Mais praticado aí verdadeiramente por Pombal, que aliás eu vou deixar o card aqui, quem quiser voltar lá e ver a Era Pombal, fique à vontade, né? E então Portugal aproveitou-se bastante de sua colônia, tal qual a Espanha o fez, né? E explorou. Em princípio, não encontrou tantos metais, então explorou aqui o que a terra podia gerar de lucro, né? Primeiro a produção açucareira, depois sim, à medida que foi avançando, chegou a era da mineração. Então, agora deu para entender claramente por que o mercantilismo não é mesmo um sistema econômico, né? Eram práticas, e essas práticas que surgiram lá atrás vieram aparecer aqui no sistema capitalista. A gente vê muito claramente reflexos dessas práticas e até essas práticas no mundo de hoje com uma outra roupagem, com uma outra aparência, mas que são quase que a mesma coisa do que se desenvolvia lá ainda no século XV e XVI. E como eu sempre dou uma indicadinha de alguma obra para complementar, para você aprender, né, para você seguir, eu vou mostrar essa. Não é uma obra muito atualzinha não, mas vale bem a pena a gente ler, tá? A História da Riqueza do Homem, de Léo Huberman. Esse livro tem em quase todas as bibliotecas das escolas que eu já trabalhei, tá? Então você pode procurar, é muito gostosinho de ler, você aprende rapidinho, traz bastante informação, vale a pena. É a dica que eu dou hoje, ok? Bom, vamos então encerrando por aqui sobre o mercantilismo, ok? Eu espero que tenham gostado. E mais uma vez eu chamo, inscreva-se, fique aqui com a gente, dê seu like, faça seu comentário, compartilhe, ok? E divulgue aí o nosso canal para todo mundo que você achar que gosta e que quer aprender história. E até mais. Tchau!